Bom, boa noite. O marido, como eu digo, né? O marido pediu para que eu trouxesse a palavra hoje. E eu quero dividir algo com vocês que falou. Eu sempre falo para o Renzo, né? Digo, amor, o evangelho para mim ele é simples, a palavra de Deus é simples. Eu amo a palavra de Deus porque eu amo colocar a palavra de Deus na minha vida. Eu amo trazer a palavra de Deus para minha vida. E quando ele falou assim, amor, você pode levar a palavra? Eu falei, Deus, e agora? O senhor sabe, né? Eu não tenho o que falar. O senhor sabe que o senhor que tem que falar, porque a gente sempre fala, a obra é do Senhor, né? A palavra é do Senhor e Ele sabe exatamente aquilo que a gente precisa. E aí Deus, Ele sempre é muito peculiar comigo. Ele veio e Ele me deu uma frase: o Deus que muda a história. Eu não sei se você conhece o Deus que muda a história, mas eu conheço porque Ele é o Deus que mudou a minha história, né? E eu disse, Deus, o Deus que muda a história, é verdade, o Senhor é isso? Me diz de tantas histórias na Bíblia que o Senhor já mudou, de quem que a gente pode falar lá? E Ele falou para mim de Raabe. Então hoje nós vamos meditar, vamos passear um pouquinho pela história de Raabe. Peço que você abra sua Bíblia lá no livro de Josué, no capítulo 2. Então, bora lá, Josué, capítulo 2, no verso 1. Então, do acampamento em Siti, Josué, filho de Num, a gente vai ler um pouquinho, tá? Então, bora lá. Então, do acampamento de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: façam o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde forem. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu essa terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor, que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com a minha família. Deem-me alguma garantia de que quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e minha mãe, e também a de meus irmãos e irmãs,
e de suas famílias. Os homens responderam: ofereceremos a própria vida como garantia de sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos você com bondade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. Fujam para a região montanhosa, disse ela. Escondam-se ali por 3 dias. Quando os homens que estão à sua procura tiverem voltado, vocês poderão seguir seu caminho. Antes de partir, os homens disseram a Raabe: só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir nossas instruções. Quando entrarmos na terra, deixe este cordão vermelho pendurado na janela, por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes devem estar dentro desta casa. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Mas se alguém fizer mal aos que estiverem dentro desta casa, assumiremos a responsabilidade por sua morte. E se você falar aos outros sobre a nossa missão, estaremos livres do juramento que fizemos. Eu aceito suas condições, respondeu ela, e despediu-se deles, deixando o cordão vermelho pendurado na janela. Amém? Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Tudo que está aqui foi inspirado por Ti e hoje nós queremos receber aquilo que vem de Ti, aquilo que vem do céu, o Teu maná, que a Tua palavra possa entrar no nosso coração, que a Tua palavra possa destruir fortalezas, assim como aqueles muros de Jericó eram altos, mas não eram altos demais para o Senhor, que as fortalezas que nós criamos na nossa vida, na nossa mente, que hoje elas possam ser destruídas pelo Senhor, pela Tua palavra, que o Senhor possa me usar, porque Tu sabes que de mim eu não tenho nada para oferecer, mas o Senhor sabe que a Tua palavra é que é viva e eficaz, então que ela possa penetrar no nosso coração, que ela possa trazer libertação, que ela venha no tempo certo frutificar na nossa vida, Pai. É isso que nós Te pedimos. Nós calamos a voz da mentira, nós calamos a voz do medo, nós calamos a voz da incredulidade. Aqui só o Teu Espírito Santo fala. Que nós possamos, Senhor, estar com os nossos ouvidos audíveis para escutar a voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Então, essa é a história de Raabe, né? Como nós lemos, Raabe era uma prostituta, né? E dando um pano de fundo, o Senhor tirou o povo dele da terra, né, do Egito, e ele tinha uma terra para aquele povo, né? Aquele povo que ele tinha escolhido para ser o povo dele. E a terra era a terra de Canaã, mas para você chegar até a terra de Canaã, você tinha que passar pela cidade de Jericó, né? E a cidade de Jericó, aquelas cidades naquelas épocas, elas tinham muros muito altos. E a cidade de Jericó era uma dessas cidades, que ela tinha um muro muito alto. E era costume das pessoas naquela época construir as casas dela nesse muro. Ao redor do muro as pessoas iam e construíram as casas dela. E a casa de Raabe era uma dessas casas, construída no muro da cidade de Jericó. E a Bíblia fala para mim e para você que Josué mandou 2 espias lá. Estudando, né, a história de Raabe, eu vi que provavelmente, né, quando você fala assim, nossa, Raabe recebeu na casa dela 2 espias. Alguns estudos falam que ela tinha como se fosse um prostíbulo. Era uma hospedagem, né? E por ser um prostíbulo, Raabe era aquela mulher que escutava sempre, porque imagina, eu sempre falo isso, quando você lê a Bíblia, você tem que entrar naquela história, você tem que imaginar. Então Raabe provavelmente era a dona do prostíbulo, porque a Bíblia diz que a casa era dela. Então provavelmente ela era a dona do prostíbulo e ela recebeu aqueles 2 espias lá, né? E Raabe era uma mulher que ela sabia quem Deus era.
Mas ela não sabia quem Deus era porque ela fazia parte do povo de Deus. Não, ela sabia quem Deus era porque ela já tinha ouvido falar todas as maravilhas que Deus tinha feito, né? Então a gente imagina que aquele lugar um prostíbulo ou uma hospedaria e que os homens inteligentemente falaram: poxa, nós estamos vindo aqui para espionar a terra, então vamos entrar nesse lugar porque aqui é um lugar onde as pessoas entram e saem. Alguns estudos falam que lá também era uma rota, era um lugar onde os comerciantes sempre paravam, iam e voltavam. Então imagina, né? A gente pode pensar, hoje a gente poderia falar que é o Instagram da época, mas naquela época não, era a casa da Raabe. Lá na casa da Raabe todo mundo ficava sabendo de tudo. E Raabe por ali, né, não acredito eu, não muito boba, sempre estava com os ouvidos atentos para saber o que aqueles homens estavam comentando. E é claro que a notícia sobre quem Deus era se espalhou, porque Deus fez grandes feitos. Então eles sabiam que Deus havia prometido a terra de Canaã para o povo dele, e eles sabiam que para o povo chegar até a terra de Canaã eles precisavam passar por Jericó. Então Raabe, quando vê aqueles espias entrarem dentro da casa dela, ela tem uma grande ideia. Ela diz assim: eu acredito que Raabe para e pensa e diz: essa é a minha oportunidade. Porque pense você comigo, né? Hoje, né, nós sabemos que o cargo de prostituição, né, de prostituta hoje, nos dias de hoje, que nós vivemos uns dias tão liberal, não é tão bem aceito pela sociedade. Você imagina naquela época como uma mulher era discriminada, né? Como ela deveria andar lado a lado com preconceito. Então acredito eu que Raabe, né, sabendo de toda aquela situação, sabendo do Deus que era o Deus dos hebreus, ela creu dentro do coração dela que aquele Deus, ele poderia mudar a história dela. Sabe? Muitas vezes eu e você, nós escutamos os testemunhos das outras pessoas. As pessoas chegam conosco e falam: menina, Deus fez isso na minha vida, Deus fez aquilo na minha vida, e eu fui curada, e o meu casamento foi restaurado e tal. Mas dentro do nosso coração, nós não cremos que Deus pode mudar a nossa história. Mas Raabe viu uma oportunidade e ela decidiu acreditar que aquele Deus era o Deus que mudaria a história dela. Porque aquele povo, eles serviam outros deuses. Eram por isso que eles estavam sendo tirados daquela terra, porque eles faziam coisas que desagradavam ao Senhor. Então Raabe viu aqueles dois espias e Raabe decidiu tomar uma decisão. Ela falou assim: eis que a oportunidade bate e agora eu vou mudar de vida. E aí você pode olhar e falar assim: não, mas espera aí, Carla, Raabe nem fez muita coisa. Raabe só pegou os espias e escondeu lá no celeiro dela, lá em cima no terraço, né? E chegou e os caras foram lá e perguntaram se ela viu. Você pode achar que Raabe não fez muita coisa, mas Raabe fez. Sabe por quê? Porque Raabe decidiu falar assim: olha, hoje eu me comprometo com o Deus dos hebreus. Hoje eu digo não para a liderança que está sobre a minha vida, porque a Bíblia diz que quando o rei de Jericó soube que aqueles espias estavam lá, ele imediatamente, por isso acredita que a casa de Raabe era uma hospedaria onde se passava muita gente, porque assim ficaria fácil da conversa chegar no ouvido do rei. Olha, tem duas pessoas estranhas aqui, nós acreditamos que são dois hebreus e eles estão aqui para vigiar a terra, para espionar a terra. Então Raabe decidiu se posicionar. Sabe, quando o rei manda os soldados irem lá na casa dela e falar: ei, nós sabemos que os homens estão aí dentro, manda eles para fora porque eles estão aqui para espionar a terra. Raabe falou assim: olha, eles até vieram aqui, mas eles não estão mais aqui. Eles até chegaram aqui, mas sabe, eles foram embora. Raabe sabia quem era o Deus daqueles dois homens.
E ela decidiu acreditar naquilo, ela decidiu se posicionar, ela viu uma oportunidade e ela disse assim: é agora. Porque muitas vezes nós temos oportunidade de mudar a nossa vida e nós deixamos a oportunidade passar pelas nossas mãos. E hoje, como eu falei no início, eu quero falar com você sobre o Deus que muda a história. O Deus que mudou a minha história, o Deus que mudou a história de Raabe e o Deus que pode mudar a história de qualquer pessoa que se coloca na posição de acreditar nele. E foi isso que Raabe fez. Então, Raabe chega com os espias lá no versículo, eu amo esse versículo, lá no versículo 9, e ela fala assim para eles: sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela, estamos todos apavorados por sua causa, todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, para que vocês possam passar, para que vocês pudessem passar quando saíram do Egito. E sabemos que ele fez o leste do Jordão, e sabemos o que vocês fizeram ao leste do Jordão, aos dois rios, amorreus, Og e Seom, cujos povos de vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir essas coisas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima no céu e embaixo da terra. Engraçado que Raabe diz: pois o Senhor, seu Deus. Ela sabia que aquele Deus não era o Deus dela. Ela sabia que aquele Deus era o Deus daqueles dois homens, mas ela sabia que se ela tivesse uma atitude, se ela aproveitasse aquilo que estava acontecendo na vida dela, porque muitas vezes a gente passa por uma situação difícil e a gente fala assim: Deus, por que está acontecendo isso? Só que às vezes a gente não consegue enxergar. Sabe, Raabe, ela passou por uma situação difícil. Sabe por quê? Porque se aqueles soldados decidem entrar dentro da casa dela e decidem vistoriar a casa dela e veem que os dois espias estavam lá, ela teria sido morta. Ela e talvez toda a família dela teria sido morta, mas ela resolveu se posicionar. Ela falou assim: a situação está difícil, a situação está tensa, mas eu vou me posicionar. Eu vou escolher ficar do lado certo. E escolheu ouvir aquelas histórias, tantas histórias que deveriam ser contadas naquele lugar. E ela chega com eles e ela começa a falar: ei, eu vou ajudar vocês, mas eu quero que vocês sejam bondosos comigo, assim como eu vou ser bondosa com vocês. Eu quero que vocês poupem a minha casa, que vocês poupem a minha família. Sabe, muitas vezes as situações ruins acontecem e, como eu disse, nós nos apavoramos, mas nós não entendemos que as situações que acontecem na nossa vida são oportunidades. Eu amo a história de Raabe, porque quando ela olhou para aquela situação, eu fico aqui, nesse lugar onde eu já estou uma prostituta, a minha vida já é essa mesmo, tem um rei e todo um exército que pode vir na minha casa me matar, ou eu decido mudar. E aí, diante dessa situação, porque ela sabia, ela dizia que o povo estava com medo, estava amedrontado, ela sabia que havia uma promessa para aquele povo e que eles iam entrar naquela terra, e ela tinha uma escolha. Eu não sei no que você acredita, mas há uma promessa: Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E apesar, você pode acreditar e você pode não acreditar, o fato de você acreditar ou não acreditar, essa promessa não vai deixar de se cumprir. Raabe poderia não ter feito nada por aqueles espias. A promessa de o povo chegar até Canaã ia se cumprir. Mas Raabe aproveitou a oportunidade.
E eu estou aqui hoje para falar que eu e você, nós precisamos aproveitar a oportunidade. Enquanto essa promessa não se cumpre, enquanto Jesus não volta, nós precisamos aproveitar a oportunidade que está bem diante de nós. E assim como Raabe, aproveitar a oportunidade que todos os dias é dada para mim e para você, para escolher o lado certo. E Raabe escolheu, Raabe fez um trato, né, com aqueles espias, e eles se comprometeram com ela, sabe? E eles falaram assim: nós vamos, se você seguir as nossas instruções, se você fizer o que você tem que fazer, nós vamos ser bondosos com você. E sabe, eu aprendo com Raabe que eu preciso crer. Eu preciso crer que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Eu preciso crer que nada é impossível para o Senhor. Eu preciso crer que antes de eu nascer, Ele já me escolheu e Ele tem um propósito para a minha vida. Mas eu não posso parar por aí. Eu preciso agir conforme aquilo que eu creio. Raabe, ela creu naquele Deus. Aquelas conversas que chegaram até o ouvido dela, ela creu. Só que ela poderia ter ficado inerte, ela poderia ter falado: é isso mesmo. E ela falou: não, eu vou agir. Ela decidiu ajudar os espias. Ela decidiu se movimentar conforme aquilo que ela acreditava, porque ela seguiu as instruções dele. Ela colocou uma corda vermelha na janela da casa dela e ela falou: esse é o nosso contrato. Eu estou ajudando vocês, e quando vocês entrarem nessa terra, vocês vão ver essa corda na minha janela e vocês vão saber que esse é o nosso contrato, sabe? E eu e você precisamos agir conforme aquilo que nós acreditamos, porque nós olhamos para Deus, nós sabemos que Deus pode mudar a nossa história, nós sabemos que Deus, Ele muda a nossa história, mas nós ficamos parados no mesmo lugar. Deixa eu te falar algo. Você precisa entender, eu preciso entender que a minha escolha hoje, ela vai refletir no meu futuro amanhã. A minha escolha de hoje, domingo, que eu escolher hoje, vai refletir no meu futuro amanhã. Enquanto nós louvávamos e adorávamos o Senhor, eu lembrei da igreja que nós congregávamos, né? Eu lembrei daquelas pessoas adorando e louvando o Senhor, e eu falei: Deus, a nossa escolha nos trouxe até aqui. Mas eu poderia também falar para vocês de uma outra escolha, assim como Raabe. Há exatamente 7 anos atrás, eu estou certa? Há exatamente 7 anos atrás, assim como Raabe, eu também tive uma oportunidade nas minhas mãos. Eu também passei por um cenário de crise, assim como Raabe, naquela cidade que estava todo mundo desesperado, apavorado. Ela falou que as pessoas mais nem dormiam, conseguiam nem dormir de tanto medo. Imagina, né, o medo espalhado naquela cidade daquele Deus, o que eles iam fazer com ele. E assim também eu me encontrava. Eu me encontrava com medo, e eu imagino que Raabe olhava para ela e ela dizia assim: meu Deus, o que vai ser de mim? Porque eu não tenho chance, sabe? Os reis, os soldados, as pessoas que têm família, que têm nome na sociedade, elas podem até ter chance, mas eu não tenho chance. Quem vai ser por mim? Eu sou só uma prostituta. Quem vai olhar por mim? E a minha casa é aqui no muro. Talvez eu seja a primeira, quando eles entrarem, eu seja a primeira a acabar com a minha vida. E isso aconteceu comigo. Um dia, 7 anos atrás, eu também estava numa situação de crise. Eu também estava olhando para a minha vida e dizendo: meu Deus, o que vai ser de mim? Vai passar um caminhão aqui e já levou tudo, vai levar tudo e não vai sobrar nada. Mas um dia também, não na hospedaria como a de Raabe, mas um dia em um outro lugar, eu escutei alguém, assim como Raabe escutou, falar: olha, eu conheço um Jesus, e deixa eu te falar, esse Jesus, ele pode mudar a tua história. Esse Jesus, ele fez isso. Esse Jesus é real. Sabe esse Jesus que você conhece de religiosidade?
que você vai num lugar, você senta e levanta, canta um hino, senta e levanta, e depois sai e nada muda? Eu falei, sei, eu conheço esse Deus. Eu conheço esse lugar onde eu sento e levanto as minhas mãos, mas nada muda na minha vida. Muito pelo contrário, quantas vezes eu fui a uma igreja e depois que eu saí daquele lugar, eu fui para um forró. Eu saía da missa e eu ia para um forró depois da missa. Quantas vezes? Só que um dia alguém falou para mim, não de uma religião, mas alguém falou para mim de uma pessoa, de um relacionamento que podia mudar a minha história. Então essa pessoa falou para mim, eu conheço alguém que pode mudar a tua história. Olha, essa pessoa, o testemunho dela é assim, 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 e ela faz isso, e ela faz milagres, e você pode se relacionar com ela, sabe por quê? Porque ela não é uma imagem. Você pode se relacionar com ela porque ela não está morta numa cruz, ela está viva, ela vive e ela anda entre nós, e ele anda procurando aqueles que o adorem, porque ele quer mudar, porque ele quer tocar, porque ele quer transformar a vida das pessoas, porque ele está atrás dos filhos dele, ele está atrás de uma família, e você pode conhecer essa pessoa e a tua vida pode ser transformada. E eu falei, que pessoa é essa? E aí ela falou, olha, existe um homem que pode mudar a tua vida, e esse homem se chama Jesus. Ah, não, mas Jesus, eu conheço esse Jesus, eu sei quem é, eu falo com ele. Não, você não fala. Sabe por quê? Porque se você anda com Jesus, e Jesus não muda a tua vida, Jesus não transforma quem você é, a tua vida não muda de rota, você continua no mesmo lugar, do mesmo jeito, então você não conhece Jesus, porque quem anda com Jesus tem a vida transformada, quem anda com Jesus tem fonte de água viva, jorrando, vivendo por um propósito. Então ela disse, eu conheço um homem que pode mudar a tua vida. E quando ela me falou de Jesus, realmente eu não conhecia esse Jesus, o Jesus que eu conhecia era bem diferente. E assim como Raabe, eu escolhi acreditar. E eu falei, a situação está crítica, eu estou morrendo de medo, daqui a pouco provavelmente eu vou ser destruída, talvez eu seja a primeira. Mas quem sabe, esse Jesus não pode mudar a minha vida. Então primeiro eu criei, e depois eu comecei a agir, eu comecei a conhecer, eu comecei a estudar, eu comecei a me relacionar com Ele. E chegou um dia que alguém virou para mim e falou assim, você quer entregar a sua vida para Ele? Porque eu me relacionava com Ele, mas eu ainda estava no controle da situação, né? Mas alguém um dia disse assim, tá bom, já chega, você quer entregar a sua vida para Ele? E eu falei, meio assim, né? Meio, será que eu entrego? Será que eu não entrego? Eu sou tão boa em fazer as minhas escolhas, mas de repente eu olhei para a minha vida e a minha vida não estava tão boa assim. De repente eu olhei para as minhas escolhas não eram tão boas assim. As minhas escolhas não tinham me levado a um lugar nem que o mundo considera sucesso. Eu não estava nesse lugar. Então eu falei, eu quero. E eu resolvi abraçar aquela oportunidade. E eu lembro que no dia que eu aceitei Jesus aconteceu algo tremendo, porque eu fui tomada por uma alegria que invadiu o meu ser, né? Do fio do meu cabelo até a ponta do meu pé. E eu lembro que a primeira coisa que Jesus começou a trabalhar no meu coração naquele momento foi o meu orgulho. E eu poderia ficar aqui a noite toda contando das coisas que Ele fez dentro do meu coração, das coisas que Ele fez na minha vida, mas o que eu quero que você saiba é que porque há 7 anos atrás eu falei assim, eu creio, eu quero uma oportunidade, eu quero conhecer esse Jesus, porque eu falei há 7 anos atrás, hoje a minha família está de pé, hoje os meus filhos estão de pé, hoje a minha casa, ela está de pé. Poderia ser muito diferente. Hoje eu estou aqui com o microfone na mão. Eu aqui 7 anos atrás ia ser destruída. Eu que ia exatamente ser aquilo que Satanás preparou para eu ser. Mas eu decidi
eu decidi escolher e acreditar que Ele podia fazer algo por mim. Então, Ele fez, e há 7 anos Ele tem feito coisas incríveis, assim como eu olho para a história de Raabe e eu vejo que Ele fez na história dela. Porque por causa daquele meu sim, naquele dia, eu disse, eu quero. Há 7 anos atrás, eu estou aqui hoje. Então você precisa entender que aquilo que você escolher hoje vai refletir daqui a 7 anos, vai refletir daqui a 10 anos, vai refletir na vida dos teus filhos, vai refletir na tua vida. Então, assim como Raabe, eu também fiz essa escolha. E quando eu olho para a vida de Raabe, é incrível isso. Eu vejo que o Senhor, Ele é lindo, porque aquilo que Ele quer nunca é individual, nunca é só para você. A Bíblia diz que por causa da decisão da Raabe, por causa do posicionamento dela, o que aconteceu? Que foram salvas a família dela, os parentes dela, os pais dela, os irmãos dela, as irmãs dela, e a família dos irmãos e das irmãs dela, né? Porque às vezes pode ser irmão que já era casado, e os hebreus falaram para ela, os espias, quem estiver dentro dessa casa vai ser salvo. Eu e você precisamos tomar um posicionamento diante do Senhor, porque você precisa entender que a tua escolha, ela não tem nada a ver com você. Eu gostava, antes, eu vou falar aqui, eu não sei se ele lembra, quando o nosso relacionamento nosso casamento estava sendo restaurado, e às vezes ele fazia algo que eu não concordava, e eu dizia, amor, você precisa entender que a sua atitude vai respingar, vai ter influência na nossa família. E ele dizia assim, não, a minha atitude só eu que vou, eu que vou arcar com a minha atitude. E quantas vezes também eu escolhi as minhas escolhas e eu disse, é só eu. Nunca é só você. Nunca é só você. Aquilo que Deus colocou dentro de você nunca é só para você. É para a tua família, é para os teus parentes, é para que haja transformação na tua vida, para que você possa alcançar a vida de outras pessoas. É para que você seja transformada, porque a transformação dentro da tua vida, ela vai transformar a vida de outras pessoas. E eu passei por isso semana passada no devocional que eu estava fazendo, e eu falava com as meninas, eu dizia, olha, porque não tem a ver com o tamanho daquilo que Deus colocou dentro de você, tem a ver até onde a transformação que Deus fez dentro de você, ela vai alcançar o outro. Porque se uma pessoa falar para mim, olha, esse devocional ele falou comigo, esse devocional ele tocou a minha vida, e se através da minha vida eu causar transformação na vida de uma outra pessoa, já vai ter valido a pena. E aí 2 dias depois uma pessoa me manda uma mensagem dizendo, você não vai acreditar, eu estou te mandando uma mensagem só para você saber que eu assisti o teu devocional agora e que o teu devocional falou comigo. Não estava programado para assistir o teu devocional, mas eu assisti o teu devocional, falou comigo. Deus colocou aquele devocional na minha frente, era exatamente o que eu estava precisando ouvir. Então aquilo que o Senhor fez dentro de mim, está fazendo, porque nós estamos em obra para a glória dele, é para espelhar, para refletir, para transformar a vida de outras pessoas. Então Raabe se posiciona e ela consegue a salvação não só para ela, ela consegue a salvação para a casa dela. Agora olha o que é incrível, se a gente for lá para o capítulo 6, no verso 17. Capítulo 6, no verso 17, fala assim, Capítulo 6, verso 17 de Josué diz assim: Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos, como a oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados.
pois ela protegeu nossos espiões. Não levem coisa alguma daquilo que foi separado para destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão separados para o Senhor e deverão ser levados para o tesouro. Quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente o muro de Jericó veio abaixo, o povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava. Com suas espadas destruíram completamente tudo que havia dentro dela, homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Josué disse aos 2 espiões: cumpram sua promessa, vão à casa da prostituta e tirem-na de lá com toda a sua família. Sabe o que é engraçado? Havia uma cidade sendo destruída. Sabe, Deus deu uma ordem: matem todos, crianças, jovens, adultos, velhos, matem todos. Mas a prostituta, chegou a salvação na casa dela. Enquanto uma cidade estava sendo destruída, havia uma família que estava sendo salva. Enquanto o mundo está virado de cabeça para baixo aí, cheio de ideologias, cheio de histórias, cheio de verdade, Deus está querendo salvar a minha família. Ele está querendo salvar a tua família. Ele está querendo falar: deixa eu te falar uma coisa, está havendo uma destruição aí fora, mas se você permitisse a salvação entrar dentro da tua casa, a tua família vai ser salva. A tua família vai ser salva. Sabe, enquanto casamentos estão sendo destruídos, enquanto crianças estão sendo destruídas, né? Quantas crianças se cortando, crianças em depressão, crianças com ansiedade. Deus tem uma promessa para mim, para você, nesse tempo de destruição. Ei, eu quero você. Sabe, a casa de Raabe, dentro da casa de Raabe, eu posso falar hoje para você e para você e para mim, há uma casa dentro de mim, há uma casa dentro de você, onde o Espírito Santo quer habitar. O Espírito Santo quer salvar a tua vida, Ele quer ter transformação para você, Ele quer trazer transformação para a tua casa, para a tua família. Sabe, e eu vejo que enquanto uma cidade era destruída, uma família era salva. E a Bíblia fala que foi salva a família de Raabe e todos aqueles que estavam dentro da casa dela, por causa de uma atitude, porque ela resolveu crer, porque ela resolveu se posicionar, ela foi salva. E aí venhamos e convenhamos, se a gente parasse a história por aqui já estava bom, não estava? Todo mundo foi destruído. Acabou a cidade, a Bíblia diz que quando acabou a matança, acabou tudo. Josué amaldiçoa quem tentar reconstruir aquela cidade de novo. Acabou tudo. E a gente poderia falar: uau, uma cidade toda, pensa só, Macapá toda, uma cidade toda destruída, e uma família foi salva. A gente já podia falar: uau, uma cidade toda destruída e Raabe foi salva. Não seria bom se a história parasse por aí? Já seria bom, mas não é isso que Deus faz. Deus nunca para de fazer aquilo que Ele quer fazer em mim e você. Deus não para, a obra dele não para. Ele nunca vai pedir aquilo que você tem, aquilo que está nas tuas mãos para te dar a mesma coisa. Sabe o que Deus fez com Raabe? O Deus que muda a história, sabe o que Ele fez com Raabe? Raabe aparece no Novo Testamento, na genealogia de Jesus Cristo. 4 mulheres, além de Maria, aparecem nessa genealogia. E olha só, 4 mulheres diante do nome, diante daqueles nomes de vários homens que aparecem. 14 gerações até Davi, depois mais 14 no exílio até Jesus. E dessas
todas essas gerações e só aparecem fora Maria o nome de 4 mulheres. E olha só, o nome da prostituta está lá. Por que será? Por que o nome de Raabe aparece na genealogia de Jesus? Jesus, um homem sem pecado, né? Tão limpo, tão puro, que veio trazer salvação para a minha vida e para a sua vida. Sabe por quê? Para que você veja que Raabe era uma improvável. Ela era uma improvável, ela não era ninguém diante da sociedade, ela não era ninguém. E eu e você precisamos entender que Deus pega aquele que não é ninguém e transforma em alguém que está com o nome escrito na genealogia de Jesus Cristo. Raabe, a improvável, a prostituta. E é isso que Deus quer fazer com a sua vida. Ele quer pegar aquilo que você tem diante de você, e às vezes pode não parecer muito, e falar: Deus, eu só tenho isso, eu não tenho nada para te entregar, eu só tenho isso daqui. Muitas vezes nós queremos nos consertar, né? Muitas vezes nós nos achamos tão indignos que nós falamos assim: não, quando eu parar de fazer isso eu vou, quando eu parar de fazer aquilo, quando eu melhorar, agora não dá. Sabe, mas será que Raabe falou assim: quando eu parar de me prostituir, eu me posiciono? Não, Raabe foi do jeito que ela estava. Do jeito que ela estava, ela foi. Porque é Deus que faz todas as coisas. Ele quer você do jeito que você está. Do jeito que você está, do jeito que eu fui para Ele, quebrada. Quebrada no fundo do poço. Eu já estava respirando por aparelhos. Mas Ele pegou a minha vida e Ele soprou. Ele soprou fôlego nas minhas narinas. E Ele falou assim: ah, filha, você não sabe o que eu posso fazer por você, se você apenas decidir se posicionar. Sabe? Quando a gente vai para o livro de Hebreus, Raabe, ela entra no livro de Hebreus também junto com os heróis da fé. E lá é citado a fé dela. Porque, venhamos e convenhamos, um Deus que ela não conhecia. Aquele Deus não pertencia à origem dela, né? Muitas vezes nós nascemos em família que nos apresentam coisas, e por causa daquilo que nos apresentam, nós vamos crescendo e acreditando naquelas coisas. Imagina, você construiu toda a tua vida acreditando num certo tipo de Deus, e depois alguém chega para você e fala de um Deus totalmente diferente. E com Raabe foi assim, porque ela não tinha relacionamento com Deus, ela não tinha experiência com Deus, mas ela acreditou, ela teve fé. E aí quando a gente vai para Tiago dá o exemplo de novo com o nome de Raabe. Ele diz: ei, deixa eu falar algo para vocês. Você pode até ter fé, você pode até acreditar que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, mas se você não tiver obras, se você não tiver ação, de nada vai adiantar. Raabe creu e Raabe fez. Raabe escolheu, Raabe se posicionou. Você pode passar a tua vida toda acreditando que Deus é grande e que Ele pode fazer todas as coisas e que Ele transforma vidas e que Ele é todo poderoso, que Ele cura, que Ele salva, porque você escuta as pessoas falarem acerca de Deus. Mas se você não se posicionar, a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. Raabe ouviu. Ela ouviu aqueles boatos que falavam daquele Deus que, como ela diz, é Deus supremo sobre o céu e sobre a terra. Ela ouviu, mas a Bíblia também diz que ela agiu. Nós queremos ter uma vida com Deus e nós não queremos mudar a direção da nossa vida. Nós não queremos mudar o curso da nossa história. Nós queremos Deus como um amuleto. Sabe? Deus, senta bem aqui no banco do passageiro. Eu vou tomar as minhas decisões. Eu vou escolher aquilo que é melhor para mim.
E o senhor fica aqui, quando a coisa apertar, a gente conversa. Enquanto isso, deixa comigo. Ei, Raabe rompeu. Raabe rompeu com a história dela. Raabe rompeu com o passado dela. Raabe rompeu com tudo aquilo que ela acreditava. Você vai precisar romper. Se você quer ter a sua vida transformada, você vai precisar romper. Eu precisei romper. Quando eu tive um encontro com o Senhor, eu sabia que os lugares onde eu andava, eles não pertenciam mais. Eram coisas novas. Raabe foi tirada de dentro da cidade de Jericó para fazer parte do povo hebreu. Aquilo que ela tinha vivido dentro da cidade de Jericó era o passado dela. Agora Raabe tinha uma nova história. Ela tinha novos sonhos, novos propósitos, novos projetos. Mas muitas vezes nós queremos andar com Deus com os olhos lá no passado. Nós queremos andar com Deus e dizendo: poxa Deus, eu sei que isso não é legal, mas fica aqui, eu vou fazer, depois a gente conversa e está tudo bom. E Deus está falando assim: filha, deixa eu te falar, você não está entendendo, sabe? Presta atenção, filha, hoje a sua história é essa aqui, o que eu tenho para você é isso aqui, ó. É você aparecer na genealogia de Jesus Cristo e você quer ficar pegada àquilo que você já saiu e você continua querendo ficar apegada a isso, sabe? E não tem como eu imaginar. Para finalizar, eu quero que você pense, você entenda junto comigo. Não tem como eu não pensar, porque eu sou mulher. Quem é mulher vai entender. Raabe entrando no arraial dos hebreus. Eu sei que tem uma parte das mulheres que fala assim: nossa, ela foi a heroína, ela ajudou os espiões, e ela ajudou o povo a entrar, e ela guardou eles. Mas eu sei que tem uma parte da mulherada também que olhou e disse assim: prostituta? Uma prostituta no nosso meio? É sério isso? Eu sei que teve. Só que quando eu penso nesses dois lados, eu olho para Raabe e eu digo assim: meu Deus, como ela se sentiu. Quantos olhares, né? Será que olharam para ela e falaram assim: tá se achando agora, né, Raabe? Não faz mais isso, não faz aquilo, não esquece não de onde tu veio. Quantas vezes Satanás, quando a gente quer mudar de vida, olha para a gente e diz: está se achando, né? Não esquece não de onde tu veio. Tu acha que tu vai dar 2 passos, 3 passos e que tudo vai se resolver? Tu acha que tu é digna? Tu acha que só porque tu escondeu os espiões dentro da tua casa, tu pode se achar, vir aqui para o nosso meio, fazer parte do nosso povo? Eu encerro essa mensagem falando uma coisa para vocês. Deus nos ama tanto, mas Ele nos ama tanto, que Ele mandou o Filho dele para essa terra, não para que eu e você fizéssemos parte do povo dele, não, para que eu e você nos tornássemos filhos dele, porque a palavra de Deus diz que aquele que aceitar Jesus como seu Salvador, reconhecer que Ele veio aqui, que Ele morreu naquela cruz por mim e por você, eles se tornam filhos de Deus. E quando Satanás olhar para você e dizer assim: você pensa que você pode vir aqui e fazer parte da família de Deus? Posso. Eu posso não só fazer parte, eu sou parte. Eu tenho parte nessa herança. E sabe aquilo que tu achou que tu ia fazer na minha vida? Sabe aquilo que tu achou que tu ia acabar com tudo? Você vai ver, Satanás. Você vai ver o que o meu Pai vai fazer por mim, porque eu decidi andar com Ele. Eu decidi ter uma vida onde Jesus não está mais. Ele não está mais no banco do passageiro. Ele está no banco do motorista, segurando o controle da minha vida e da sua. E você está só falando: é para a direita, Jesus, então eu vou. É para a esquerda, Jesus, eu vou também. Porque você sabe que
que não há lugar nesse mundo. Não esqueçam disso. Enquanto aquela cidade estava sendo destruída, Raabe e sua família estavam sendo salvas. Não há lugar nesse mundo de paz, mas há um lugar no Senhor que tem salvação. E poderia parar na salvação. Mas assim como não parou na salvação para Raabe, teve transformação através da vida dela, né? Ela pôde se casar com Salmo. E ela pôde ter o nome dela na genealogia de Jesus. Uma prostituta. Porque o Senhor não parou na salvação. O Senhor transformou a vida dela e fez com que todos vissem. Eu e você. Muitos mil anos depois. Que você possa entender. Que você precisa escolher, tomar uma decisão. E que a sua decisão de hoje vai ser o seu futuro de amanhã. E não só o seu, mas de toda a sua casa, de toda a sua família. E que você não foi chamada para fazer parte. Você foi chamada para ser filho, para ser herdeiro e para desfrutar, em meio a toda essa destruição, a vida abundante que Jesus conseguiu naquela cruz, comprou naquela cruz, para mim e para você. Amém? Pode ficar.